Fala, cervejeiro! Vamos então para uma aulinha teórica. A gente já está chegando no final do nosso curso. Você com certeza está entendendo bem melhor todo o processo de fabricação da cerveja. Eu já imagino que esteja tomando cervejas com outro olhar, também com outro paladar. E aqui para que a gente se aprimore um pouco mais sobre o processo, para que a gente entenda tudo que se passa em cada etapa e assim a gente tenha mais capacidade de alterar conforme o nosso gosto. Pegar uma receita pronta, por exemplo, e mudar algumas coisas para deixar ela mais próximo do que eu busco, numa cerveja que eu quero, numa cerveja que eu gosto, que eu tenha mais ferramentas para imprimir a minha personalidade, quem eu sou, naquela cerveja que eu vou fazer. Essa imagem novamente, com todos os passos para a produção da nossa cerveja ou chopp. Se vocês notaram, tem algumas etapas ali que estão em laranja, que são as etapas que eu vou falar com mais detalhes para vocês. A mosturação eu vou falar nesse vídeo, assim como a fermentação e a maturação e o engarrafamento e priming. A parte de fervura, que na verdade não é tanto o processo que eu quero falar, é mais sobre o lúpulo, eu falei mais na aula sobre matérias-primas. E o embarrilhamento, que está em verde, a gente tem um curso extra para isso. E quem comprou esse curso em alguma promoção que ganhava o curso de embarrilhamento, vai estar liberado o acesso para vocês também. Então, vamos lá. Abraçagem ou mosturação. A gente já sabe que o principal objetivo da abraçagem é transformar o amido em açúcares, certo? Mas por que então que tem patamares específicos de temperatura e tempo? Como é que se calcula isso? Como é que se escolhe isso tudo? Aqui então a gente tem esse gráfico à esquerda que é bastante divulgado e eu vou explicar para vocês melhor como que ele funciona. E à direita a gente tem uma molécula de amido. No gráfico, na direita, eu tenho as temperaturas em graus Celsius e quais enzimas são ativadas a determinadas temperaturas. E na direita, como que essas enzimas quebram a molécula de amido. Então ali de 35 a 45 graus Celsius, o que a gente tem? Tem as enzimas de desramificação. São essas enzimas que vão atuar ali onde tem a setinha rosa, que é onde nasce uma ramificação nas bolinhas verdes ali. É ali que ela vai atuar e quebrar. Mais para cima, de 45 a 55 graus Celsius, tem as enzimas que vão atuar na quebra proteica. São algumas delas. Mais para frente eu vou entrar em detalhes sobre as proteínas. Depois, de 55 a 66 graus Celsius, tem as beta-amilases. São a principal enzima que a gente quer. Tá vendo ali que elas agem bem ordenadamente na molécula do amido? Sempre de duas em duas bolinhas verdes, né? Ou seja, elas produzem a maltose. E esse maltose é um açúcar bastante fermentável. E ali de 68 a 72, a gente tem as beta-amilases, que atuam desordenadamente na molécula de amido. Pode ver ali na direita que ele quebra ali 3 bolinhas verdes, 7 bolinhas verdes. Quebram também com cadeias, com ramificações, então agem desordenadamente. E ali no gráfico tem o Mash Target, em vermelho, tá vendo? É por isso então que a maioria das receitas vai ficar em 65 graus por bastante tempo. Além da ativação da enzima, tem também a eficiência com que ela faz o trabalho dela. Então, se eu começar ali a fazer testes a 55 graus, por exemplo, e for subindo, eu sei que é a 65 graus que eu vou ter a maior produção de açúcares fermentáveis. E é por isso que a meta de braçagem envolve 65 graus. Mash é mostura ou braçagem. A alfa-amilase, que atuam desordenadamente produzindo uma variedade de açúcares, incluindo a maltose. A beta-amilase, que produz especificamente a maltose, como eu falei, é um açúcar bastante fermentável. As proteases, que são algumas e atuam de 45 a 55 graus. Elas degradam proteínas produzindo turbidez, porque a proteína vai influenciar na turbidez, mais para frente eu vou falar também. E conferem estabilidade à espuma, porque a estabilidade de espuma também tem a ver com proteínas. E ali de 35 a 45 graus tem as enzimas de desramificação, que vão quebrar as ramificações. Com relação às proteínas, tem as de alto peso molecular, médio peso molecular e baixo peso molecular. Cada uma vai ter sua vantagem na nossa cerveja e também alguma desvantagem. As de alto peso molecular contribuem de alguma forma para a retenção de espuma. Entretanto, tem desvantagens, bastante fortes na verdade, que é grande turbidez, stuck sparge, que é quando a gente está fazendo a filtragem do nosso mosto entupir, porque ela acaba coagulando e vai entupir então ali dentro da nossa cama de grãos.
e traz também instabilidade coloidal. Peso molecular médio, elas são bastante importantes para a retenção de espuma, também contribuem com o corpo da cerveja, mas trazem alguma turbidez. E as de baixo peso molecular, elas são nutritivas para a levedura, mas não ajudam muito a retenção de espuma. Com relação a toda essa parte técnica de eu quero quebrar a minha molécula de amido mais em alfa, mais com a enzima alfa, mais com a enzima beta, quero quebrar ou não as moléculas de proteína e tal. Isso aí, quem vai fazer a receita já tem essa noção toda, né? Inclusive aqui também é uma introdução, tem cálculos específicos para isso. O tempo de permanência em cada temperatura também vai variar de acordo com o malte que se escolhe, enfim. Existem alguns cálculos que também não são nada simples, que se fazem para chegar em determinados patamares e tempos de temperatura, né? Mas assim vocês sabem melhor o que estão fazendo quando estão fazendo a sua cerveja. A fermentação, que é onde a cerveja é realmente produzida, que é a transformação do mosto na cerveja, e várias coisas vão influenciar no resultado da nossa fermentação. A aeração do mosto, a primeira etapa de fermentação, que é a etapa de reprodução da levedura. A levedura escolhida, é claro, vai trazer características daquela levedura para a tua cerveja. A levedura é um ser vivo, né? Então o metabolismo dela vai variar de acordo com a temperatura. E os nutrientes, é importante que as leveduras também estejam saudáveis dentro do nosso mosto. Existem dois tipos de cerveja, que o que influencia o tipo da cerveja é o tipo de levedura, que são as ales e as lagers. As ales, a levedura ela boia, ela fica em cima do tanque de fermentação, por isso que elas são chamadas de cervejas de alta fermentação, porque a levedura boia. E as lagers, que são cerveja de baixa fermentação, e a levedura afunda. A temperatura de fermentação de cada uma desses estilos de cerveja é diferente. As cervejas ales vão pedir uma temperatura um pouquinho mais alta para fermentação e as lagers temperatura mais baixa. Ali na foto tem alguns exemplos de cada estilo de cerveja. E uma coisa legal de saber também é que existem 3 etapas na fermentação. Aquela ali adaptativa, que está com a seta vermelha, é onde a levedura se duplica, se multiplica, e é aí que é importante a aeração do mosto. A etapa atenuativa, que é onde a gente vê realmente o relógio borbulhando mais, e a etapa de condicionamento, que é a etapa final, que também pode ser chamada de maturação. A etapa de adaptação demora algumas horas, aproximadamente 12 horas, e é onde a levedura se adapta ao mosto e começa a se multiplicar. Como eu falei, é importante ter o mosto bem aerado para que ela consiga se multiplicar. A etapa atenuativa é onde começa a formar espuma, o airlock borbulha bastante e é importante não aerar o mosto e também não estressar a levedura. Como eu falei antes, ficar batendo no fermentador, mudança drástica de temperatura. E a etapa de condicionamento ou maturação, que é o final da fermentação, que é onde alguns subprodutos que a gente acabou formando na fermentação são processados e a gente consegue eliminar alguns gostos ou aromas. É onde também a levedura começa a comer açúcares de maior peso molecular, porque ela prefere comer os açúcares mais fáceis para ela, né? Que são os de menores peso molecular. Quando eles acabam, elas começam a comer os açúcares de maior peso molecular e também acontece o refinamento de alguns aromas e sabores da cerveja. E o priming, para que vocês entendam melhor como que é calculado a quantidade de açúcar que eu vou colocar na minha cerveja para fazer o priming. Mas antes, o priming é a fermentação dentro da garrafa para incorporar CO2 no líquido. Essa adição de açúcar é feita de açúcar invertido, sacarose invertido, sacarose e açúcar de cozinha, e a inversão é feita através de fervura. O sacarose, pela fervura, vai se quebrar em 2 moléculas, de glicose e frutose, que são açúcares menores e de mais fácil fermentação para a levedura. E como a garrafa está fechada, com a tampinha já lacrada, o gás vai ser incorporado na cerveja. Então quanto que eu vou colocar de açúcar na minha cerveja? Depende de quanto que eu quero de gás na minha cerveja. E isso influencia de acordo com o estilo. Aqui uma tabela para a gente ter uma melhor noção. Inclusive vocês podem, caso queiram fazer alguns testes, brincar com receitas de vocês. Aqui tem bom padrão para vocês se basearem. Então, para fazer o cálculo de quanto que vou colocar de açúcar na minha cerveja, ou seja, eu já sei qual que é o meu estilo, eu já sei quanto que eu quero de CO2 por volume de cerveja, e aqui então nessa imagem a gente consegue determinar realmente quanto de açúcar
que eu vou colocar na cerveja. Então o primeiro passo é medir. Eu vou medir a minha cerveja para saber quanto é que ela está de temperatura. Na tabelinha que eu vou disponibilizar para vocês, tem ali o conversor de Fahrenheit para Celsius. Eu fiz uma simulação aqui, então suponhamos que a minha cerveja esteja a 55 Fahrenheit e eu queira um volume de CO2 por litro de 3. Então o que eu faço? Eu traço uma reta ali de 55 até o 3 e eu extrapolo essa reta. No caso aqui, deu 4,4 onças de açúcar de cana-de-açúcar por litro de cerveja. Então eu vou medir quanto que eu tenho de cerveja. Eu tenho 30 litros. Vou precisar de 4,4 onças, que é uma unidade de peso. Na tabelinha também tem tudo isso para ser convertido para vocês. Então 4,4 onças vezes a quantidade de litros que eu tenho vai dar o peso que eu preciso de açúcar para fazer o prime. O prime é bem simples de fazer, como eu já falei e mostrei no vídeo prático. É só ferver água com algumas gotinhas de limão para evitar que caramelize. E depois eu adiciono isso na cerveja, dou uma misturada com calma para não oxigenar muito. E depois eu faço o engarrafamento. Apesar de estar ali no nomográfico e também na tabela, eu quero destacar que a quantidade de açúcar não é por litro, é por galão. Mas na tabela já tem essa conversão para vocês. E com isso chegamos ao fim da nossa aula teórica. E para quem ainda não fez cerveja, já está na hora de começar a praticar, hein? Um abraço e ótimas cervejas!